Então vamos lá. Me parece que o último tema que nós discutimos foi a desconsideração da personalidade jurídica e analisamos os aspectos materiais da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Hoje, nos cumpre tratar um tema também muito interessante, que é a aplicação da desconsideração pelo Poder Judiciário, a aplicação da teoria da desconsideração no processo civil, os chamados aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. Esse tema, ele já dividiu a doutrina e a jurisprudência, porque é um tema delicado. Vejam bem, via de regra, os senhores ainda não viram o que é processo de conhecimento, processo de execução, ainda não tiveram essas noções de processo. Nós ainda estamos no processo civil 1, creio eu. É isso? Bom, o chamado processo de conhecimento é aquele processo do rito comum, também chamado ordinário, no qual as partes, em contraditório e ampla defesa, o autor exerce a sua pretensão, o réu é citado, tem uma audiência de conciliação, o réu contesta, entra-se na fase probatória ou instrutória, perícia, testemunhas e todas as provas em direito admitidas. E, ao final do processo de conhecimento, o Estado juiz profere uma sentença, que é objeto, pode vir a ser objeto de recursos até o trânsito em julgado. E só no final desse longo processo de conhecimento é que, transitada em julgada a decisão judicial, se forma um título executivo extrajudicial. Aí, a parte que venceu, a parte que é credora, entra na fase chamada executiva satisfativa, ou na nomenclatura mais recente, na fase de cumprimento de sentença. Seria algo como, imaginem que o motorista de uma transportadora se envolveu num acidente com vítima e vitimou um pai de família. Aí a família desse transeunte vitimado, dessa pessoa que foi atropelada pelo motorista da transportadora, ingressa com uma ação de conhecimento, uma ação indenizatória contra a transportadora. E só depois de todas essas fases que eu acabei de mencionar aqui, do processo de conhecimento, toda a instrução probatória, um processo de conhecimento, em termos estatísticos médios no Brasil, dura 8 anos. Eu já tive processos que ficaram quase 20 em primeira instância. Então, termos médios, 8 anos, é muito tempo. Então, só depois de toda essa tramitação do processo de conhecimento, aí depois de exauridos os recursos, transitada em julgado a sentença condenatória, que condenou, no exemplo, a transportadora a indenizar a família da vítima, é que a família da vítima vai entrar com cumprimento de sentença para cobrar o que lhe é devido. Agora, imaginem se só depois de todo esse calvário, a família já perdeu o pai, enfrentou aí 8, 10, 15 anos de processo de conhecimento. Aí, senhores, só depois de todo esse tempo, de todo esse calvário, a família credora descobre que a transportadora não tem bens. Aí, sendo o caso de se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, cujos aspectos materiais já estudamos,
aí teria que, por exemplo, tentar responsabilizar um sócio de fato, todas aquelas hipóteses que nós já analisamos. A questão que se coloca é a seguinte: é uma questão muito séria. E realmente dividiu a doutrina e a jurisprudência. Poderia haver a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de um prévio processo de conhecimento? Em outras palavras, imagine a família da vítima, já de cara, no início do processo, se ela não colocou o sócio e já postulou a desconsideração da personalidade jurídica, ela só vai poder fazer isso lá na fase de execução. Quando que é possível? Bom, havia até pouco tempo atrás argumentos muito louváveis com o seguinte entendimento: olha, se apenas a pessoa jurídica, a transportadora X Limitada, é que participou como ré no processo de conhecimento, não se pode, lá na fase de cumprimento de sentença ou de execução, tentar se responsabilizar os sócios, porque os sócios deveriam ter figurado desde o início no processo de conhecimento. Mas, senhores, e vejam, bons doutrinadores, é um tema polêmico, pelo menos era até 2016, bons doutrinadores, posso citar aqui um comercialista, o professor Fábio Ulloa Coelho, ele já externou num artigo que eu li há um bom tempo, vou até ler um trechinho. Ele dizia: a responsabilização de sócio por obrigação da sociedade em virtude da desconsideração da personalidade jurídica somente é jurídica quando resulta de sentença judicial condenatória, proferida em ação de conhecimento de que é parte ou litisconsorte passivo do sócio. Em outras palavras, o professor Fábio Ulloa Coelho externou o entendimento que só seria possível se desconsiderar a personalidade jurídica, por exemplo, para se responsabilizar um sócio da transportadora X Limitada, se esse sócio já tivesse participado como réu ou litisconsorte desde o início do processo de conhecimento. E vou citar também um processualista, para mim, um dos maiores processualistas brasileiros, o professor Cândido Rangel Dinamarco, desembargador aposentado, um grande advogado, um grande professor, um grande doutrinador. Tive a honra de patrocinar causas em conjunto com o professor Cândido e de discutir esse tema com ele. Ele dizia: mas tem que ter, e a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. E eu tinha uma posição divergente da posição do professor Fábio Ulloa Coelho e do professor Cândido Rangel Dinamarco. O que eu objetava? Falei: professor Cândido, não, devido processo legal, realmente, mas não há o devido processo legal de conhecimento, não há esse direito. Imaginem só, a família do pai que foi vitimado pela transportadora, depois de 10 anos de litígio, consegue uma sentença que condena a transportadora X Limitada a indenizar essa família enlutada que perdeu o provedor, o pai, a mãe, não importa. Aí, só depois de 10 anos do processo de conhecimento é que essa família
descobre que a transportadora X Limitada dilapidou, esvaziou seu patrimônio, não tem mais nada. Aí, se essa família tiver que entrar com outro processo de conhecimento, para dizer, olha, o judiciário tem que aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, porque o sócio desviou dinheiro, ele está com patrimônio, desviou todo o patrimônio da pessoa jurídica. Isso vai demorar mais 10 anos. Então, essa morosidade do processo de conhecimento iria acabar por acarretar que a teoria da desconsideração, ela na prática, ela devia ser muito bem aplicada. Estão compreendendo a gravidade da questão? Mas, por outro lado, e a defesa desse sócio, né, contra o qual se quer desconsiderar a personalidade jurídica? Aí, senhores, inclusive, esse seria o objeto da minha dissertação de mestrado, justamente os aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. Mas acabou que... e eu pretendi, inclusive, convidar para banco o professor Cândido, Rangel Dinamarco, o professor Fábio Coelho. Eu teria que fazer um trabalho muito bem feito, porque a minha posição era discordante da posição desses ilustres doutrinadores. Primeiro, por uma razão de ordem de operabilidade, de aplicabilidade da desconsideração. Nesse exemplo, a família entra contra a pessoa jurídica, a transportadora X. Depois de 10, 15 anos, tem uma sentença. Aí vê que o patrimônio da transportadora X Limitada foi dilapidado. A família teria que entrar com outro processo de conhecimento, aguardar mais 10, 20 anos, para que uma sentença civil reconhecesse a desconsideração. Aí já não tinha bens, né? Ao final do processo contra a transportadora X Limitada, depois é que não vai achar bem nenhum, depois de mais 10 anos. E, além disso, além dessa questão da operabilidade, da aplicabilidade, da desconsideração da personalidade, havia uma outra questão que eu cheguei a objetar com o professor Kant, falando, não há o direito ao devido processo legal de conhecimento. Se só na fase de execução ou cumprimento de sentença é que o credor descobre que a pessoa jurídica dilapidou seus bens, ela pode postular isso. E na fase de execução ou cumprimento de sentença também há contraditório, também há ampla defesa, não tão ampla quanto no processo de conhecimento. Mas vejam, o sócio que... Então, a família diz, o judiciário, já na fase de cumprimento de sentença ou de execução, o Poder Judiciário tem que desconsiderar a personalidade jurídica, porque a transportadora dilapidou todo o seu patrimônio, a pessoa jurídica, né? O sócio tem patrimônio, então gostaria que ele fosse responsabilizado. Isso pode ser feito em sede de cumprimento de sentença. E esse sócio pode exercer a ampla defesa e o contraditório, impugnando o cumprimento de sentenças. Não é caso de desconsideração, não houve fraude, não houve má-fé, não houve nada. E, além dessa questão processual, há uma questão técnica que me levou a entender, pela desnecessidade de um prévio processo de conhecimento, é que na sua gênese, aí já é um aspecto de direito material, a desconsideração significa ineficácia. Eu não sei se os senhores se lembram de haverem estudado um exemplo que eu acho que vai facilitar a compreensão dos senhores. Estudaram a diferença da fraude pauliana, da fraude à execução? Lembram-se disso? Chegaram a estudar isso em Civil 1? Bem, senhores. Professor, eu pessoalmente não me recordo. Bom, isso está lá no início
dos chamados vícios de consentimento. Um deles é a fraude. Se bem que esse é vício social, agora estou em dúvida. Deixa eu pegar o código. Mas essa não é a questão. O fato é o seguinte: a fraude contra credores, chamada fraude pauliana, é o seguinte: o devedor tem patrimônio, sabe que o credor vai perseguir em juízo o seu crédito, e antes do processo, ou mesmo no curso do processo de conhecimento, esse devedor, por exemplo, doa o seu patrimônio para os filhos. Isso foi feito para fraudar os credores. Então, o credor, ou os credores lesados por essa fraude contra credores, ou fraude pauliana, esses credores, ou o credor, poderia mover a chamada ação pauliana, que é uma ação para se decretar que houve fraude contra credores. E aí o patrimônio que foi transferido fraudulentamente volta para o devedor para que o credor se satisfaça. Lembraram da fraude contra credores? Está no... De cabeça eu não vou lembrar o artigo. Era o 156, mas era no outro código. No atual... o 158, até que minha memória não está ruim, não. Está lá nos defeitos do negócio jurídico. Artigo 158 do Código Civil. Bom, note, na fraude contra credores, há necessidade de uma ação de conhecimento, que tem esse nome de ação pauliana, na fraude contra credores. Agora vejam, quando há uma fraude à execução, e aí é uma fraude mais grave. Então, imaginem, já há uma execução em curso contra o devedor. Esse devedor aliena, transfere a terceiros fraudulentamente seus bens, mas já há uma execução em curso. Aí, senhores, esse ato cometido em fraude à execução, diferentemente da fraude contra credores, aí o caso é de ineficácia. Como o ato praticado em fraude à execução é ineficaz, não há necessidade de um prévio processo de conhecimento para reconhecer a ineficácia, como acontecia na fraude contra credores, a ação pauliana. Se a fraude é uma fraude mais grave, porque a fraude à execução frauda-se, inclusive, a fraude atinge não apenas o credor, mas inclusive o Estado na garantia da efetividade das suas decisões, é uma fraude muito mais grave, aí o caso é de ineficácia. Então, se já tem uma execução, o credor entrou com a execução para tentar penhorar bens do devedor. O devedor transfere em fraude esses bens a terceiros em fraude à execução. Não há necessidade de um prévio processo de conhecimento. Basta que o credor falar: ô juiz, o executado aqui, o devedor, praticou um ato de fraude à execução. Isso é muito grave, isso é ineficaz. Então, por favor, penhora o bem, mesmo que esteja em poder de terceiro. Não há necessidade de um prévio processo para se declarar a ineficácia de um ato. Compreenderam o que eu expliquei até aqui? Sim, professor. Pois bem, então, a meu ver, a desconsideração da personalidade jurídica é um caso de ineficácia episódica da autonomia patrimonial, nos termos do professor Rubens Requião, principalmente do Lamartine Corrêa de Oliveira. Então, eu entendia material e processualmente que não havia necessidade de um prévio processo de conhecimento. À luz do direito material, porque o caso era de ineficácia. À luz do direito processual, porque condicionar-se a desconsideração da personalidade jurídica a um prévio processo de conhecimento
e acabar tornando inoperante, pela morosidade, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Mas é um tema extremamente polêmico e delicado. Porque, por exemplo, acontecia muito na Justiça do Trabalho, né, o autor da ação, o reclamante, ingressava com a ação trabalhista, chamada de reclamação trabalhista contra a pessoa jurídica, e sem oportunização de qualquer modalidade de defesa, o juiz até de ofício, sem sequer pedido da parte, já partia para a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica. Então, era uma questão palpitante, uma questão realmente muito delicada. E como é que você vai responsabilizar, já na fase de execução ou cumprimento de sentença, alguém também que não participou do processo de conhecimento? Era uma questão extremamente tormentosa. O Código de Processo Civil de 2015, começou a vigorar em 2016, ao trazer essa novidade chamada pelo novo Código de Processo Civil de incidente de desconsideração, acabou botando uma pá de cal sobre essa discussão que era muito relevante. O Código de Processo Civil, no artigo... já mencionar que havia um julgado do Superior Tribunal de Justiça, se vocês quiserem dar uma olhada, é o recurso especial. Esse, para mim, é um dos melhores julgados a respeito da desconsideração. Recurso especial 85.502, que fala justamente que a desconsideração é caso de ineficácia. Vou ler um trechinho aqui do acórdão. Como o sistema jurídico, em regra, só reclama pronunciamento judicial prévio nos casos de atos anuláveis, inclusive o exemplo citado é fraude contra credores, e o ordenamento dispensa esse pronunciamento judicial prévio no caso de atos ineficazes, e o exemplo citado nesse acórdão do Superior Tribunal de Justiça é justamente a fraude e execução. Então, esse julgado do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não haveria necessidade de um prévio processo de conhecimento para a desconsideração da personalidade jurídica. E tem um trechinho do acórdão que também me chamou a atenção, diz o seguinte: aliás, condicionar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica a prévio pronunciamento judicial importa torná-la inteiramente inoperante, pelo retardamento de medidas cuja eficiência e utilidade depende de sua rápida efetivação. Então, a jurisprudência vinha caminhando para sufragar o entendimento da desnecessidade do prévio processo de conhecimento. E o Código de Processo Civil de 2015 encerrou a discussão porque o artigo 134 do novo Código de Processo Civil estabelece o seguinte: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, o que o artigo 134 do novo Código de Processo Civil está a dizer? A desconsideração é cabível em qualquer fase do processo. Seja na fase do processo de conhecimento, seja na fase do processo de cumprimento de sentença, na execução de título extrajudicial e, inclusive, segundo a boa doutrina processualista, até em sede cautelar, uma cautelar preparatória. Suponho que o credor fala: olha, acho que a pessoa jurídica está dilapidando e o sócio também. É possível uma cautelar preparatória de indisponibilidade de bens? Então, moral da história, essa discussão que durante décadas preocupou muito a doutrina e dividia a jurisprudência, hoje foi encerrada pelo artigo 134
do Código de Processo Civil de 2015. Então, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser arguida pela parte e pronunciada pelo juiz em qualquer fase procedimental. Então, não há necessidade de um prévio processo de conhecimento e a desconsideração pode, portanto, ser declarada em qualquer fase processual. Compreenderam, senhores? Ficou claro essa questão dos aspectos processuais da desconsideração? Senhores, sempre que eu usar algum termo aí de processo civil, mesmo direito empresarial, que os senhores tenham dúvida, por favor, me interrompam, perguntem, porque eu não sei exatamente o que os senhores já viram, por exemplo, em direito civil e em direito processual civil. Então, às vezes, eu estou falando uma coisa que, para mim, é um termo claro e é um termo completamente desconhecido dos senhores. Então, por favor, eu tento tomar esse cuidado, mas eu não sou onisciente, não dá para saber o que os senhores já viram em civil, em processo, em constitucional. Então, por favor, perguntem. Não é interrupção, é colaboração, não é? Quando os senhores puderem indagar. Que professor, que palavrão é esse que o senhor acabou de dizer? Então, vamos prosseguir. Esse tema é muito interessante. Pois bem, acabamos de analisar a desconsideração da personalidade jurídica, a sua aplicação no processo civil brasileiro. Vimos que essa teoria já vem sendo, desde a década de 70, aplicada pelos tribunais nacionais. Só que existem algumas dificuldades de se aplicar a desconsideração em modelos societários que permitem o anonimato dos sócios. Aí realmente a dificuldade ela é fática. Veja, vou dar alguns exemplos dessa problematização que eu estou sugerindo aqui. Há modelos societários, e por enquanto eu acho que com os senhores eu não vi foi nenhum deles. Eu não. Não, eu vi foi no Empresarial 2. Eu não falei com os senhores de sociedades em conta de participação. Falei foi com a turma do Empresarial 2, né? Nunca mencionei isso para os senhores, não. Sociedades em conta de participação? Acredito que não, professor. Não, também não é porque eu dei essa aula logo para outra turma há poucos dias atrás. Veja, há modelos societários, e isso é assim desde a Idade Média, que permitem, e nós vamos ver depois com mais detalhamento esses modelos societários, mas eu preciso passar uma noção para que os senhores entendam essa problematização que está aqui colocada. Então, o primeiro modelo que está aí na transparência, as sociedades em conta de participação, conhecidas pela sigla SCP, não gosto muito de siglas, mas vamos lá. Esse modelo societário é um modelo que existe desde a Idade Média e, basicamente, senhores, a sociedade em conta de participação, bom, no direito brasileiro, ela não tem personalidade jurídica. Mas esse não é o ponto relevante aqui para o nosso debate. Como é que surgiu esse modelo? E por que ele permitia o anonimato dos chamados sócios ocultos? Vamos entender, vou falar um pouquinho de cada um desses modelos que eu coloquei aí, a anônima fechada, as offshores e os mais recentes fundos de investimento que no Brasil também permitem o anonimato. Senhores, é uma coisa curiosa.
atividade empresarial, ela não era muito bem vista pelos titulares. Voltamos aqui para a Idade Média, né? Então, a atividade empresarial ela não era muito bem vista pelos titulares do poder secular, né? Os nobres, os reis, os déspotas, e também pelos titulares do poder eclesiástico. Nem os reis, nem os clérigos viam com bons olhos a atividade empresarial, que hoje nós achamos uma coisa ridícula, mas era moral vigente. Para vocês terem uma ideia, o direito canônico, ele. Se bem que a Bíblia veda o empréstimo de direito de dinheiro a juros. E o direito canônico viu o lucro como peccatum, pecado. Pasmem os senhores. Por isso é aquele atraso. Mas, então, só que muitos cristãos, e aliás, inclusive muitos clérigos, queriam exercer atividade empresarial. Só que o direito canônico, a Bíblia viu isso com maus olhos. Então, como é que surgiram as sociedades em conta de participação? Seria algo como, imaginem que o Cabral precisava de o Pedro Álvares Cabral precisava de um investidor para o empreendimento de vir aqui parar nas Índias ou na costa brasileira. Aí o nobre português pegava mal. Pô, não, vou investir em atividade empresarial? O que o Papa vai achar? Aliás, aí tem até um dado histórico interessante. O Colombo, me parece, que antes de procurar os reis da Espanha, ele tentou obter financiamento dos reis de Portugal. E os reis de Portugal negaram. Aí não sei se qual os motivos, se foram religiosos, os motivos históricos. É difícil de se perscrutar uma coisa que aconteceu antes de 1500. Mas os reis espanhóis financiaram o Colombo. O Colombo veio parar aqui, na costa americana. Só que, como pegava muito mal para o nobre participar de uma atividade empresarial, como é que isso era ajustado? Através de uma sociedade em conta de participação. Então, nessa sociedade em conta de participação, o nobre investidor ele figurava como sócio oculto. E o sócio empreendedor, no nosso exemplo aqui, o Pedro Álvares Cabral, figurava, era o sócio ostensivo. Então, o comendatore italiano, o nobre português, o nobre espanhol, que queria investir no empreendimento, por exemplo, da travessia do Atlântico, ele ficava como sócio oculto. E o Cabral, o Cristóvão Colombo eram sócios ostensivos que apareciam. Aí, quando o Cabral ou o Colombo chegaram aqui, tiveram lucros, os sócios ocultos participavam dos lucros, mas não podiam, preservavam o anonimato, não poderiam aparecer, figurar, daí da expressão sócios ocultos, porque pegava mal perante o padre e o rei. Vejam que. Então, o ser humano é muito preocupado com o conceito que a sociedade dele faz, né? O que é um dos bons caminhos para cair no meio do rio, carregando um burro nas costas. Salvo engano, isso é uma fábula do Esopo, do Fedro. Bom, então, esse modelo societário, da sociedade em conta de participação,
ele era previsto no nosso Código Comercial de 1850 e ainda é previsto no nosso Código Civil de 2002. A mesma lógica. Então, só que o Código Civil de 2002, num eufemismo, não fala mais em sócio oculto e sócio ostensivo. Fala em sócio ostensivo e sócio participante. Mas isso é um mero eufemismo. Isso está. Professor, Pois não? esse sócio oculto, aí no caso, assim, só trazendo mesmo para linguagem comum, ele tem só participação, vamos supor, nos lucros e talvez nos prejuízos, mas na responsabilidade, por exemplo, se uma empresa Vale lá tem algum problema trabalhista, mata, sei lá, 200 pessoas, ele não tem o ônus do negócio. Não, não. Entendi. E a origem é justamente essa proibição canônica, essas restrições canônicas ao lucro, que era considerado pecado, ao empréstimo de dinheiro a juros. Né? Então, só a título histórico, esse modelo societário que existe desde a Idade Média, ele já existia no primeiro código comercial que nós temos no mundo, que é o Código Comercial de Napoleão. Esse modelo foi adotado pelo Código Espanhol de 1829, o Código Português de 1833, pelo nosso Código de 1850 e pelo Código Civil. Esse modelo societário ainda existe e permite o anonimato do sócio oculto ou participante. E é uma coisa curiosa, eu falava com os colegas de vocês, quando eu estava tratando da sociedade em conta de participação, que esse modelo, por exemplo, hoje, a lei de incentivo às startups incentiva o modelo da sociedade em conta de participação. Está lá numa lei complementar, que inclusive usa o anglicismo startup, todo anglicismo, uma lei complementar, fala lei de incentivo, marco regulatório das startups. Então, é um modelo que existe desde a Idade Média, estava no nosso Código Comercial de 1850, no nosso Código Civil de 2002, inclusive numa lei complementar recente que incentiva as startups. Qual que é a dificuldade de se aplicar a desconsideração numa sociedade, quando é adotado o modelo da sociedade em conta de participação? Eu tenho um caso concreto, muito interessante. Tem vários a respeito disso. Vejam bem. E eu esqueci de me falar um outro aspecto da desconsideração, eu me lembrei agora, que é a chamada desconsideração inversa, que é muito utilizada no direito de família. Desconsideração inversa é o seguinte: é a responsabilização da pessoa jurídica por dívidas pessoais do sócio. E isso é muito comum no direito de família. Por quê? Vejam, vou contar um caso, eu não posso dar muitos detalhes e muito menos o nome das partes, porque esses processos de família são envoltos em segredo de justiça, mas o fato foi o seguinte: o casal foi casado 27, 20 e tantos anos, e esse casal era condômino das cotas de uma construtora. Numa construtora, a mulher não era sócia, ela era condômina das cotas do marido, e em outra ela era sócia. Esse casal começou do nada, prosperou. A mulher foi cuidar dos filhos, educação dos filhos, do lar, etc. O marido foi tocar as construtoras, prosperaram muito. Essa construtora, segundo um laudo que está nos autos, chegou a ter um valor de 30 milhões de reais, gerava mais de 800 empregos. Aí, depois de 20 e tantos anos, 30 anos de convivência conjugal, esse casal se separa. E aí, senhores,
O varão, o marido... Buscando. Uai, meu telefone está falando alguma coisa aqui, foi sem querer. Desculpa. Esse é o tal da Siri. Pois bem. Então, vejam. Na ótica, ao que parece, ao que demonstram os autos, eu sou advogado da ex-mulher. Estou tentando receber, fazer a partilha. E se ela tinha, assim, era condômina e sócia, a construtora valia 30 milhões, ela teria pelo menos 15 milhões para receber. Só que não era a construtora X que devia isso para ela. Era o ex-marido, em razão da dissolução da sociedade conjugal, do divórcio. Compreenderam? Então é um caso de se atingir o patrimônio, daí desconsideração inversa. Seria o caso de se atingir o patrimônio da pessoa jurídica por uma dívida que era do sócio, do ex-marido. Ficou claro isso, senhores? Hein? Ou estou falando grego aqui? Compreenderam o litígio? Sim, professor. Ótimo. Pois bem, tudo indica que, logo após a separação de fato, o início dos litígios, que envolve litígios societários, litígios na área do direito de família, divórcio, partilha, etc., o ex-marido simplesmente ele fechou a construtora, desviou todo o patrimônio da construtora, e a nossa desconfiança, difícil é provar, a desconfiança da ex-mulher, e eu chego a desconfiar disso, é que todo o patrimônio da construtora ele passou para uma sociedade em conta de participação, porque é uma sociedade secreta, ela pode ser até verbal. Aí, o sócio ostensivo é uma outra construtora do amigo do ex-marido. E todo o patrimônio, de repente, 30 milhões em 10 anos de litígio, isso virou pó, desapareceu, sumiu. Então, a nossa desconfiança estamos brigando judicialmente há 15 anos para tentar receber alguma coisa para essa ex-mulher, é que o ex-marido se tornou o sócio oculto ou participante de uma sociedade em conta de participação, verbal ou escrita, mas é dificílimo provar. A sócia ostensiva é uma construtora de um amigo dele, e todo o patrimônio da construtora, que era do casal, está lá, oculto. E é muito difícil para o credor, por mais que eu até consegui aplicar, nesse caso, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Só que a dificuldade está em localizar o patrimônio, porque o patrimônio sumiu. Não é? E enquanto perdurar o litígio, não é? O ex-marido fica como sócio oculto. E a construtora do amigo fica como sócia ostensiva, fazendo mais obras, e mais obras, e mais obras. E nós estamos brigando há 15 anos para tentar descobrir. Mas como é que se descobre uma sociedade que é secreta, que tem um sócio oculto, que pode ser celebrada verbalmente? É muito difícil, senhores. Porque a sociedade em conta de participação permite o anonimato do chamado sócio oculto ou participante. Então, às vezes, o anonimato, que em princípio é lícito, perfeitamente lícito, às vezes ele é mal versado. Mas o problema não é do anonimato, o problema é da sua malversação. É igual a questão da faca. A faca em si, ela pode ser usada tanto para cortar picanha quanto para assassinar um ser humano. Então, às vezes, o anonimato, que é permitido desde a Idade Média, em códigos comerciais do mundo inteiro, às vezes permite a malversação e a ocultação patrimonial.
E não é só na sociedade em conta de participação, mas também, senhores, numa simples sociedade anônima fechada. Depois ainda vamos falar de offshores, de fundos de investimento. Porque, vejam, é muito difícil, e aqui eu vou ter que explicar algumas coisas introdutórias, se descobrir quem é o acionista de uma sociedade anônima fechada. Eu preciso dar aos senhores aqui uma explicação introdutória. Numa sociedade limitada, que é o modelo societário mais utilizado pelo empresariado nacional, o nome dos sócios figura no contrato social, que é registrado na junta comercial, que é um órgão registral, é um órgão de registro público. Então, numa sociedade limitada, é fácil identificar quem são os sócios. Agora, numa sociedade anônima fechada, isso é dificílimo. Claro, se é uma sociedade anônima aberta, eu costumo brincar que as sociedades anônimas são como as esfirras, são abertas e fechadas. A aberta é aquela que lança as suas ações no mercado de capitais. As pessoas compram essas ações de grandes empresas. Aí, as ações têm que ser nominativas. São as chamadas ações escriturais. Agora, numa sociedade anônima fechada, e eu vou mostrar para os senhores, quem que é o acionista? Ele não figura no Estatuto Social, porque a transferência das ações nominativas de uma sociedade anônima fechada, que não apela à poupança pública agregada, não lança suas ações no mercado de capitais, isso é feito, senhores. As pessoas nunca devem ter visto isso, eu vou me permitir mostrar. Então, é acionista de uma sociedade anônima fechada aquela pessoa cujo nome figura no livro de registro de ações nominativas. E o que é esse livro de registro de ações nominativas? É um livro preto, que se compra em papelaria, que normalmente fica em poder ou do controlador da sociedade anônima fechada ou do seu contador. Vou mostrar para os senhores aqui. Aulas, material societário. Livro de registro de ações. Veja. Então, conseguem visualizar? Então, isso aqui eu peguei o livrão preto de registro de ações nominativas e tirei uma cópia para mostrar para os senhores. Então, eu omiti. Aqui fica o nome do acionista, José da Silva. E ele tem tantas ações, mas isso fica num livro preto, em poder do acionista, controlador ou do contabilista da sociedade anônima fechada. E como é que se transfere uma ação de uma sociedade anônima fechada? Através do livro de transferência de ações nominativas. É um outro livro preto que fica em poder ou do acionista controlador ou do contabilista. É um livro como esse aqui. Então, vejam. O acionista José da Silva, no tal dia, transferiu tantas ações para Beltrano. Aí assina aqui o cedente fulano e o cessionário Beltrano. Senhores, a dificuldade que se coloca para descobrir quem é o acionista de uma simples sociedade anônima fechada nacional é uma dificuldade prática muito grande. Eu tive um caso, vou até passar para os senhores essa cautelar. Vejam, fechar todas, não, fechar. Meu cliente era credor de uma pessoa física e que nós tínhamos praticamente certeza
E essa pessoa física era acionista majoritária de uma sociedade anônima fechada. E que essa pessoa física estava ocultando o seu patrimônio, não só em sociedades anônimas fechadas, mas em fundos de investimento. Vamos ver daqui a pouco. Então, eu aviei uma ação cautelar, pedi ao Poder Judiciário o seguinte: meu cliente é credor, o devedor é pessoa física, nós temos, né, fortes indícios que ele é acionista, que ele tem essas ações. Nós precisamos penhorar alguma coisa, porque ele deve, sei lá, acho que 7, 8 milhões para o meu cliente. Eu preciso de uma cautelar para ter acesso a esses livros pretos, né? O livro de registro de ações nominativas e o livro de transferência. E eu preciso ter um acesso imediato, porque, senhores, papel aceita tudo. Não é? Se na hora que eu obtivesse a liminar, ele ficasse sabendo, tivesse tempo, ele já transferiria essas ações para qualquer terceiro. E o meu cliente credor poderia ficar a ver navios. Eu obtive a liminar, vou até passar trechos dessa cautelar, mas foi uma vitória de pirro. Porque, vejam, né, aí chega um advogado lá do escritório, com o oficial de justiça, eu já ciente de que papel aceita tudo, falou: olha, o juiz fixou até multa horária, não foi nem multa diária. Olha, tem que exibir, fomos na sede da empresa, tem que exibir o livro para saber quem que é o acionista, sob multa de tanto e tantas horas. Aí ficou lá o oficial de justiça um tempão, não exibiram, foi dada a multa, uma multa que não representava, não era um valor tão significativo, e esses livros não foram exibidos. Disseram: o livro pegou fogo, estava no escritório de não sei quem, pegou fogo. Não vejo a dificuldade operacional, fática, né, de se descobrir ou de se quebrar o anonimato de uma simples sociedade anônima fechada. Então, estão compreendendo? Ou seja, vejam a dificuldade prática, operacional, de se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica em sociedades que permitem o anonimato, sejam sociedades em conta de participação, seja uma simples sociedade anônima fechada, nacional, perfeitamente lícita, a Lei 6404. Não é o modelo, seja de uma sociedade em conta de participação, de uma sociedade anônima fechada, de uma offshore, de um fundo de investimento. O modelo em si, ele é lícito. O problema é que, às vezes, há malversação do anonimato que é legalmente previsto. E previsto há muitos anos. Então, numa simples sociedade anônima, fechada, às vezes é difícil se quebrar o anonimato do acionista. Porque os livros estão em poder do contabilista ou do controlador, e na hora que se obtém alguma liminar, pegou fogo no livro. Entendeu? Ou o livro aparece 10 dias depois e as ações já foram transferidas para um outro acionista, porque, senhor, papel aceita tudo. Inclusive, no texto dessa cautelar, eu até coloco isso. Deixa eu ver se eu vou tentar projetar para os senhores aqui. Aqui, ó. Depois eu vou enviar isso aqui para o e-mail dos senhores, mas é bom que nós escutamos. Se vocês tiverem dúvida, é bom que os senhores perguntem. Então, olha, o exequente, meu cliente, precisa, tem que determinar ao administrador da companhia que apresente no prazo mais de 1 hora, porque o papel aceita tudo. A cópia do livro de registro das ações para que nós pudéssemos saber quem é o acionista daquela sociedade anônima fechada. Eu pedi multa horária de R$10 mil. Falei: olha, com os modernos meios de digitalização, tira uma foto e manda para o oficial de justiça. Né? Inclusive, nos fundamentos, eu até coloquei a cópia, porque não é todo magistrado que é habituado a ver livro de registro de ações nominativas de sociedades fechadas. Né? Aí você tem que falar do perigo da demora,
né? E o pior é o seguinte, o artigo 100, que é da Lei 6404/76, que é a Lei de Sociedades Anônimas, ela fala desses livros e houve uma alteração de redação, fala que qualquer pessoa pode ter acesso a esses livros. Mas antes, vejam bem, no dispositivo que foi alterado, qualquer pessoa pode pedir certidão de quem é o acionista, constante do livro de registro de ações nominativas. Essa nova redação, ela, a meu ver, ela piorou a vida dos credores. Porque, veja, qualquer pessoa, desde que criou condicionantes, desde que se destine à defesa de seus direitos e situações de interesse pessoal ou dos acionistas, serão dadas as certidões. Aí, veja, o credor tem que falar, eu sou credor, eu quero saber quem é o acionista porque eu quero executá-lo e penhorar seus bens. Aí, se o livro já assumia, né, com a redação anterior do artigo 100 da Lei 6404/76, agora que, né, você vai chegar a essa judicialmente, falou, administrador, eu tenho um crédito de 7 milhões para receber do acionista controlador, que eu reputo, me atesta aqui que ele é o controlador dessa sociedade anônima fechada. Complicado. Estão compreendendo, senhores? Professor, assim, eu tenho uma dúvida. Você, por exemplo, não pode pedir que esses sócios ostensivos, se eles têm responsabilidade perante terceiros, por exemplo, eu estava dando uma lida aqui, até perante a Receita Federal, você não pode pedir, meio que obrigar, não sei, perante o juiz, que esses sócios ostensivos comprovem que esse sócio oculto que está tentando fugir dessa execução não faz parte dessa sociedade, meio que eles comprovarem judicialmente que eles são sócios ostensivos, têm essa responsabilidade, que eles não estão ajudando esse executado a fugir do Poder Judiciário. Se eles têm responsabilidade perante a Receita Federal, eles têm responsabilidade perante o Poder Judiciário de comprovar que eles não estão ajudando uma pessoa que está cometendo uma fraude. Sim. Essa é a briga que eu tenho no caso do casal que se separou. Eu consegui travar um pouco de patrimônio, mas essa briga tem 15 anos. Nessa cautelar de uma simples sociedade anônima fechada, foi a mesma coisa. Eu consegui eliminar, mas os livros não apareceram. É claro que essas ações têm que estar declaradas no imposto de renda, mas, senhores, conseguir eliminar para pegar livro societário já é difícil. O credor particular conseguir uma liminar para quebrar sigilo fiscal é dificílimo. A Receita consegue, né? Mas o credor particular, dificílimo. Dificílimo. Claro que é o que eu postulei. Estou tentando espremer o sócio ostensivo naquela ação, tentei espremer o controlador, o administrador, o contabilista dessa simples sociedade anônima fechada. Obtive a liminar, mas foi uma vitória de pirro, porque o livro não apareceu. E a mesma lógica de offshores e de fundos de investimento. Cria-se uma dificuldade operacional às vezes. Né? Volto a registrar. A sociedade em conta de participação, a sociedade anônima fechada, um offshore, um fundo de investimento, são instrumentos perfeitamente legítimos, lícitos, em princípio. Às vezes são malversados. Principalmente as chamadas offshores, que significam, a tradução literal é fora da costa. Basicamente isso. Senhores, então eu preciso passar rapidamente, vou até mostrar, posso mostrar uma offshore aqui aos senhores. Existem, então eu vou explicar, né, como é que nasceram, se bem que já havia anonimato nas sociedades em conta de participação. Mas as chamadas offshores, e hoje há um estereótipo muito ruim de tanto a mídia ter associado offshore a tráfico, a corrupção. Mas, em princípio, as offshores são perfeitamente lícitas. Agora, a origem histórica não é realmente das mais bonitas.
Normalmente se associa esse termo fora da costa aos chamados paraísos fiscais, embora essa associação também não seja de todo correta. Como é que surgiu isso? Os senhores se lembram que os nazistas expoliaram bens de judeus, principalmente ciganos, tanto de gente. E a neutra Suíça, né, guardou, né, foi o primeiro, entre aspas, paraíso fiscal, muitos bens de nazistas. Mas, apesar dessa origem nebulosa, há várias nações, principalmente nações pequenas, Liechtenstein, um ovo, que se aprimoraram em serviços financeiros. Até pouco tempo atrás, o Uruguai era um paraíso fiscal, o Brasil era até 92. Até 92. Quais são as características básicas dos chamados paraísos fiscais? É uma baixa carga tributária e uma proteção ao anonimato dos investidores. Normalmente, isso se dá porque em várias jurisdições são permitidas, no Brasil até 92 isso era permitido, sociedades anônimas com ações ao portador. Notem, senhores, se a ação é uma ação ao portador, fica muito difícil para o credor descobrir quem é o portador, porque portador da ação é quem está com ele em mãos. Então, por mais que se consiga, às vezes, aplicar a desconsideração materialmente num processo, descobrir quem é o portador de uma ação, isso oferece uma dificuldade operacional e prática muito grande. Como também quem é o sócio oculto de uma sociedade em conta de participação, o acionista de uma sociedade anônima fechada. Mas vejam, senhores, não há ilicitude nas offshores. Não há ilicitude nenhuma. Às vezes, malfeitores se utilizam desse modelo societário. São questões totalmente diferentes. Então, senhores, há N razões lícitas para que as pessoas se utilizem de offshore. O Banco do Brasil tem, a Petrobras tem, todos os milionários brasileiros têm, para permitir investimentos, trânsito de capitais internos. Tem vários motivos. Eu posso citar um que eu acho até pitoresco. Muitas pessoas famosas. Imagine, vou dar um exemplo aqui. Um ator de Hollywood, um apresentador de televisão brasileiro. Então vamos, sei lá, o Antônio Bandeiras. Acho um bom ator. Até tem um livro dele, um filme dele com o Gary Oldman, muito interessante sobre offshore, que se chama A Lavanderia, no Netflix. Um filmaço. O Gary Oldman, o Antônio Bandeiras e Meryl Streep. Vejam que elenco. Esse filme fez muito sucesso alguns anos atrás. Um filme interessante. Veja, então o Antônio Bandeiras, ele quer ter anonimato porque ele quer ter uma casa de praia, sei lá, na Côte d'Azur, na França, e não quer ser incomodado quando ele vai lá passar férias. Porque se todos os fãs dele souberem que aquela casa é do Antônio Bandeiras, ele não vai ter sossego nem para passar as férias dele sei lá, na Riviera Francesa. Então tem N. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, o primeiro contato que eu tive com offshores, comecei a estudar isso, academicamente, inclusive, e fiquei preocupado. Falei, gente, mas isso pode gerar fraude, isso pode gerar algumas coisas. E eu fui participar de um congresso que envolvia procuradores da Fazenda Estadual e da Fazenda Nacional.
E eu tinha tomado contato, eu tinha uma vaga ideia, tinha estudado só em livros o que eram essas offshores. Aí eu soltei uma opinião irrefletida, uma dox. Falei, gente, mas né, nossos procuradores estavam com medo. Esse negócio de offshore, isso é perigoso, os contribuintes vão dar o cano no fisco. Essa era a mente de procuradores, natural, procuradores tanto da Fazenda Nacional quanto da Fazenda Estadual. Aí eu soltei uma pérola, e tinha um pessoal também do Tesouro, foi um congresso muito legal. Aí eu soltei essa pérola, sou professor de direito empresarial, não entendo alguma coisa, não entendia nada de offshore. Eu falei, mas se nós estamos com tanto medo, todos os procuradores soltaram esse receio. Isso aí, vão dar o cano no fisco. Eu disse, então por que a gente não proíbe que essas sociedades anônimas com ações ao portador, constituídas, por exemplo, no Uruguai, Ilhas Virgens Britânicas, Caimãs, Liechtenstein, Suíça, vamos proibir elas de investirem no Brasil. Aí me vira uma pessoa que lidava, entendia muito mais do que isso, parece que ele era subsecretário de Tesouro, uma coisa. Seu Combate, isso é loucura. Porque, na época, parece que 75%, 80% do investimento externo que aportava no Brasil vinha através de offshores. Você tem lá uma offshore hoje, um fundo de investimento de viúvas japonesas. Se forem investir no Japão, vão ganhar o quê? 0,5% ao ano. Se vão investir aqui, no Brasil, a Selic hoje está quanto? Acho que, sei lá, em torno de 10%. Isso para um fundo de investimento, uma offshore de viúvas japonesas, é um ganho que elas nunca conseguiriam no Japão. Então, não há ilicitude no anonimato proporcionado por sociedades anônimas com ações ao portador. Basicamente, as offshores são isso. O problema, e também, senhores, em fundos de investimento, que hoje já são regulados, inclusive, houve uma alteração no Código Civil. Os fundos de investimento aqui, regulados pelo Código Civil, pela Comissão de Valores Mobiliários, permitem o anonimato dos investidores. Não há ilegalidade alguma nisso. O problema é que alguns criminosos, principalmente tráfico de drogas, corrupção e, mais recentemente, terrorismo, começaram a se utilizar das offshores para essas práticas ilícitas. E, com isso, criou-se um estigma muito ruim a respeito das offshores. Mas, senhores, a lógica, seja para uma sociedade em conta de participação, uma sociedade anônima fechada, um offshore, um fundo de investimento, são instrumentos perfeitamente ilícitos. O problema é que, às vezes, criminosos se utilizam desses instrumentos lícitos para tentar encobertar seus malfeitos. Mas vejam, normalmente, e aquele negócio, sempre que follow the money, seguir o dinheiro. Normalmente, um offshore em que se busca anonimato, Antônio Bandeiras não quer ser reconhecido nas férias. Esse offshore não vai ter conta bancária. Não precisa. Né? Ele quer anonimato. Tanto que a Operação Lava Jato descobriu muitas irregularidades, não foi em função de offshore, foi de contas bancárias. Porque, normalmente, quem lava dinheiro não precisa tanto da estrutura de offshore, precisa mais de uma estrutura de contas bancárias com anonimato. Só que a conta bancária deixa rastro. Por isso que vários políticos foram implicados, porque foram rastreadas as contas bancárias. Só que criou-se um estigma muito negativo em virtude dessa malversação e dessa exploração midiática. Então, senhores, sociedades anônimas, óbvio, sejam fechadas, sejam sociedades anônimas de outras jurisdições que permitem ações ao portador, fundos de investimento, os fundos de investimento hoje, eu vou passar até uma cautelar, uma outra cautelar, os fundos de investimento, eles estão regulados no Código Civil desde 2019,
Deem uma olhada nos artigos 1368, C, D, E e F. Esses artigos foram acrescentados no Código Civil para regular os fundos de investimento. Então, muitos milionários brasileiros colocam seu patrimônio em fundos de investimento, que é muito parecido com o que permitiam as offshore. Não é? Tributação reduzida, o que vai num fundo de investimento tem diferimento da carga tributária e permite anonimato ao investidor. O que aparece é a gestora. Mas isso tudo, em princípio, é lícito. Mas eu vou passar também uma cautelar, uma outra cautelar, em que eu tento, meu cliente é credor de uma pessoa que, na ótica dele, pela pesquisa que fizemos, essa pessoa ocultou todo o seu patrimônio, foi muito dinheiro, ocultou uns 200 milhões de patrimônio, em fundos de investimento, e eu pedi ao juiz, nós temos praticamente certeza de que essa pessoa que deve para o meu cliente, o devedor, é titular desses fundos de investimento, só que só precisa quebrar e pedir lá para o administrador, o gestor, regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, com registro na Bolsa, né, na B3, para dizer, para que eu possa pegar algum patrimônio. E ainda não obtive a liminar. Eu vou só omitir o nome das partes, então eu vou passar uma cautelar em que eu tentei quebrar o anonimato de uma SA fechada, uma que eu tentei quebrar o anonimato de um fundo de investimento. Mas o que eu gostaria de salientar também, para as pessoas verem como é que a gente discute isso no foro. Senhores, não há ilicitude, esse falso estereótipo, né? A sociedade em conta de participação, sociedade anônima fechada, sociedade anônima com ações ao portador em outras jurisdições, as chamadas offshore, fundos de investimento, isso é tudo coisa de bandido. Não. 90 e tantos % desses instrumentos são utilizados por pessoas idôneas em atividades lícitas. Uma minoria de criminosos as utiliza para tráfico, terrorismo, lavagem de dinheiro, aí não se pode criminalizar o instituto, tem que criminalizar o criminoso. É uma situação assim tão estranha, né? Eu mesmo estou sofrendo um processo basicamente por ter dado orientação, né, ao cliente, a mesma o que eu falei para o cliente, eu estou a dizer para os senhores em sala de aula. O estigma hoje está tão equivocado e forte, um estigma tão negativo, principalmente em relação às offshores, que fala, tem offshore, já é bandido. Pelo amor de Deus, não é assim. Então, claro, tem que haver sempre o combate à lavagem de dinheiro, principalmente de tráfico, terrorismo, etc. Mas você não pode, com isso, acabar com direitos constitucionais de privacidade, livre associação, livre iniciativa, porque senão nós voltamos à Idade Média. Mas, claro, pode haver malversação? Sim, vou passar 2 cautelares em que eu tento descortinar o anonimato em prol de clientes que são credores. Tudo bem até aí? Acho que eu já estou falando muito, muito rápido. Os senhores compreenderam o cerne do que estamos a discutir aqui? Bem, senhores, tem alguma dúvida? Vamos perguntar. Bom, então foi um prazer revê-los. Eu vou só pausar a gravação, porque eu creio que tem um limite.